Seja muito bem-vindo ao Café com a Tati. Estamos na 5ª temporada e esse é o nosso 4º episódio que eu vou dizer a você que deve ser o meu preferido. E por que o preferido? Porque hoje a gente vai falar de exercício físico e menopausa, parte 1. Ah, Tati, por que parte 1? Porque se eu for dizer de exercício físico, se eu for falar de exercício físico na menopausa ou exercício físico para mulheres, acho que a gente vai ficar aqui uns 5 episódios só falando sobre isso. Mas, na verdade, não é por esse motivo que eu decidi dividir por partes. Mas para a gente entender a importância do exercício físico para a mulher e para a mulher na menopausa, a gente precisa entender todas as alterações que o exercício físico pode fazer na sua vida. E é sobre isso que esse episódio vai falar. Antes de mais nada, eu vou trocar meu óculos, porque eu prometi para vocês que, para aqueles que estão acompanhando todos os episódios, não se confundirem, eu vou estar cada dia com uma armação diferente, porque assim fica mais divertido e dinâmico, já que a gente está sempre vendo a carinha da Tati aqui nessa temporada, né? Nas temporadas anteriores que eu te convido a assistir, eu trago profissionais da saúde para conversar comigo a respeito de envelhecimento saudável, qualidade de vida e tal. Dessa vez não, dessa vez eu decidi conversar diretamente com você. Então esse é o momento de você aproveitar e mandar suas dúvidas para mim. Vai lá no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário a respeito desse episódio ou dos outros, a respeito da sua dúvida sobre a menopausa, encaminhe esse episódio ou os anteriores para aquela sua amiga que também precisa entender um pouco melhor essa fase e, claro, clica no sininho aí para você receber todas as notificações de um novo episódio. E não é só isso, eu quero que você saiba que esse episódio você também pode escutar lá no Spotify. É só colocar Café com a Tati e aí ele já leva direto para o nosso podcast. Você pode ouvir esses e outros episódios do Café com a Tati lá no Spotify também. Bora lá, vamos começar? Bom, o que eu trouxe para vocês nesse 4º episódio? Eu trouxe um artigo científico muito bom. E nós vamos começar com ele, que tem um grau de informação muito importante para a gente entender por que fazer exercício. E é um artigo direcionado da Diretriz Brasileira de Saúde Cardiovascular no Climatério e Menopausa. É um artigo de 2024, mas que tem diretrizes importantes e um volume de pesquisas, uma revisão sistemática muito forte sobre tudo que tem de melhor a respeito da saúde cardiovascular para a mulher na menopausa. Então, não tem como eu não te convencer até o final desse episódio a fazer exercícios de forma regular. Fica comigo até o final. O que é importantíssimo que a gente já comece a ouvir? 1/3 da mortalidade atual em mulheres é decorrente da doença isquêmica do coração e de doença cerebrovascular. É aí que mora a importância da prática do exercício. Nós, mulheres, vivemos 6 anos mais, estatisticamente falando, do que os homens. Mas um dos maiores fatores é que a gente se cuida um pouco mais. E não só isso, a gente está menos exposta a atividades profissionais mais arriscadas, ao maior controle do estresse, vamos dizer assim. Em contrapartida, a bagunça hormonal que acontece na menopausa traz problemas muito sérios dentro do nosso sistema vascular. E é por esse motivo que o exercício físico vai ser tão importante. E eu vou colocar aqui na prevenção e no tratamento desses sintomas e na diminuição desse risco cardiovascular durante a fase da menopausa. E eu vou te mostrar por quê, tá? O que a gente precisa pensar logo de cara? Antes de mais nada, eu tenho que dizer que se você está chegando agora, antes de você vir comigo, que eu já estava aqui concentrada, né? Antes de você vir comigo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Tati Miller, personal MEV, eu sou personal trainer,
com certificação internacional em medicina do estilo de vida, e tô aqui todas as quartas-feiras para trazer para vocês informações a respeito de saúde, qualidade de vida para a mulher na menopausa. Durante 25 episódios a gente vai falar só sobre esse tema, então aproveita e fica aqui até o final. Eu também sou uma mulher 50 a mais que estou na menopausa e tô aqui no estúdio da Prodígimos porque ele me deixa em casa. Então eu posso relaxar, eu posso errar, porque tá tudo bem. E eu posso aqui tomar o meu café sem problema algum, porque eu tô com você de uma forma muito leve e é por isso que eu estou no estúdio da Prodígimos desde 2022. Mas o Café com a Tati tá lá no Instagram desde 2020 com uma proposta de dividir conhecimento a respeito de saúde com você. Vamos começar de verdade? Como o assunto é bem denso, bem forte, eu fiquei pensando enquanto eu estava organizando aqui as minhas falas, né, nessa semana que eu fiquei estudando, eu fiquei pensando, será que é bom mesmo eu fazer esse Café com a Tati? Porque, menina, eu estou descobrindo cada coisa, estou entendendo cada resposta do meu corpo, que por vezes não é fácil. E eu sempre digo, não é fácil envelhecer. Para aqueles que dizem que a melhor fase da vida, não é fácil envelhecer com conhecimento a respeito do envelhecimento. Não é fácil perceber o envelhecimento. E quando você percebe algumas falhas, seja mental, seja física, é muito dolorido aceitar que você não responde mais como você já respondeu um dia. Então é importante que a gente se cuide, é importante que a gente faça escolhas adequadas para a gente entender o que está acontecendo e respeitar esse caminho. Vamos lá, vamos falar então tá bom, o que é a menopausa? A menopausa é aquele momento, é aquela fase que se dá aí entre os 45, os 60 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na média da brasileira, 47 anos, que pode ser de forma natural ou cirúrgica, a gente falou disso lá no episódio 2, mas acima de tudo, a gente sabe que é uma deficiência hormonal, não uma doença, mas uma deficiência hormonal, onde os nossos ovários acabam diminuindo a produção de estradiol, e aí a gente tem uma queda brusca de um hormônio muito importante. E uma das funções importantíssimas desse hormônio é atuar nas paredes das nossas veias e artérias, que é o tecido epitelial, diminuindo essas funções. A função, qual é a função da parede das artérias? É impulsionar o sangue por todo o nosso corpo. A gente já sabe que quanto mais a idade vem, quanto mais anos a gente tem, mais rígida essa parede se torna. Por isso que muitas vezes a gente tem uma hipertensão arterial ao longo da vida, porque essa rigidez diminui a pressão, diminui o trabalho com que esse sangue circula. E aí eu preciso fazer mais força para projetar esse sangue para frente. Entendido isso, pensa comigo que essa veia ou artéria, esse capilar, vira um tubinho de PVC. E a gente não quer que isso aconteça. Isso é prejudicial para a sua saúde. Só que isso tem uma importância. E é essa importância que diminui, essa função que acaba diminuindo por conta da deficiência do estradiol. Tá aí um dos motivos pelo qual o aumento do risco de doenças coronarianas para a mulher acontece nesse período. Soma isso o aumento do colesterol total, porque o estradiol também está relacionado a esse colesterol total, e um aumento do LDL. Então, o seu colesterol, entre aspas, ruim, também aumenta. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a analisar por exames, né, bioquímicos, a minha menopausa, eu me deparei com um LDL de 300. O LDL é para ser abaixo de 150. Eu tomei um susto,
Afinal de contas, eu sou vegetariana, não como carne vermelha, não tenho consumo de gorduras, minha alimentação é adequada. Falei, de onde vem esse LDL? Isso lá atrás, 6 anos atrás. Então, você começa a identificar questões no seu corpo muito importantes. Onde esse colesterol vai ficar? Ele vai ficar formando ateromas, formando placas de gordura em toda a extensão da sua veia e artéria. O que significa isso? Um risco aumentado de doença coronariana por placas de gordura na extensão desses capilares. E o problema não é a sua alimentação, o problema é o estradiol, é a falta desse hormônio, ou a diminuição da sua produção, vamos falar assim. Mesmo você tentando se alimentar bem, tentando fazer seus exercícios, você também vai ter um aumento de triglicerídeos. E ainda falando do colesterol, a função protetora do HDL, que seria o nosso colesterol bom, e eu ponho entre aspas porque não é bem assim, não existe bom ou ruim, cada um tem a sua função, a função protetora do HDL também diminui. Então, você tem um HDL em condições normais, mas que não faz o trabalho que ele tinha que fazer. Eu tenho um aumento de uma lipoproteína A, que também faz com que os seus riscos de doença coronariana diminuam. E aí? E aí eu tenho a famosa pochete. Você olha no espelho e descobre que a sua circunferência da cintura, sabe aquela gordurinha bem perto do umbigo? Essa gordura começa a aumentar. Consequentemente, a gordura visceral, o seu abdômen também começa a aumentar. Porque quando a gente diminui... Quando a gente não, né? Não é porque a gente quer. Mas quando a gente tem uma diminuição dessa produção desse estradiol, que tem receptores por todo o corpo, a gordura visceral começa a aumentar de produção. E a gente começa a entrar num estado inflamatório. Exatamente por conta do aumento da lipoproteína. Tá difícil hoje por aqui, né? E aí esse desequilíbrio metabólico aumenta o seu risco de ter problemas do coração. Esse é o motivo principal e por isso que eu coloquei como parte 1, para você pensar em começar hoje a fazer exercício físico. E o que a gente tem que pensar? Que esse sedentarismo te traz uma falta de condicionamento físico, uma baixa capacidade física, que se ele se prolonga após menopausa, ele faz com que seus índices para ter uma doença do coração sejam maiores ainda, aos 60, aos 65 anos. Aí eu vou somar aqui um grande problema que a gente tem com as mulheres, e eu tenho visto muitas mulheres jovens com esse tipo de problema, que é o cigarro, que é o tabagismo, que traz problemas nesse sistema vascular todo, nesse sistema cardiorrespiratório, muito maior do que ficar em casa assistindo série. Comportamento sedentário e tabagismo tem quase a mesma resposta negativa para o corpo. E aí você soma cigarro e menopausa a esses problemas do coração. E a gente não sabe o que está acontecendo com a nossa saúde. A gente não sabe por que o médico me deu tanto remédio. É isso que a gente precisa começar a entender. Não é olhar qual é a resposta do outro, mas é olhar o que a gente tem feito pela gente. Se a gente for pensar, ainda assim, qual é a função que esse hormônio que a gente que a gente diminui a produção, que eu ia falar que a gente começa a diminuir, não, que a gente efetivamente diminui a produção, qual é a função que ele tem? Ele tem uma função cardioprotetora dentro dessas veias e artérias, no tecido endotelial que a gente chama. E de repente é interessante porque eu passei um período, né, dessa minha
bem no início da menopausa, onde eu era contra a reposição hormonal. E eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer a terapia de reposição hormonal, tá? Isso é uma discussão que você tem que ter com o seu médico ginecologista, depois de análises clínicas e laboratoriais, entender qual é o seu histórico de vida e decidir se isso é importante para você ou não. A princípio eu tinha decidido que não, que eu queria, porque na verdade eu tenho a ideia inocente, essa é a palavra, de querer envelhecer da forma mais natural possível. Mas quando a gente começa a entender o que está acontecendo e a importância desse hormônio para a qualidade de vida, para o meu dia a dia, você começa a entender o quanto é importante essa ciência. Porque a terapia de reposição hormonal nada mais é do que a ciência na prática, no seu dia a dia. Tá? E aí, esse papel regulador da vascularização é que acaba se perdendo quando a gente diminui a produção desse estradiol, desse estrogênio, tá? E aí, a longo prazo, o que a gente entende? Qual é a importância disso a longo prazo? A importância disso a longo prazo é que você vai ter veias e artérias mais frágeis, que podem se romper, trazendo um AVC, trazendo uma isquemia, e é isso que a gente não quer. Então eu vou pedir para a Mel colocar aqui para a gente a nossa roda de saúde, dos pilares da saúde, porque eu quero te dizer que mais importante do que qualquer um desses pilares, para você que está no Spotify, depois corre lá no YouTube, dá uma olhadinha nessa roda dos pilares que a gente tem aqui, baseado na medicina do estilo de vida, e de todos esses pilares, esses 6 pilares que eu tenho aqui, o mais importante deles é o desse episódio, que é o exercício físico. E quando a gente olha só para ele, a gente consegue perceber que a prática regular do exercício físico, o cuidado, olhar o exercício físico como preventivo para a sua saúde, te faz acreditar que não fazer exercício hoje não é a sua melhor opção. Não é a sua melhor escolha. Porque o benefício que a gente tem fazendo exercício físico com regularidade é muito maior a longo prazo. Quando a gente faz exercício físico, a gente libera uma molécula importante que chama exercina. E a gente libera essa molécula nos músculos. E o que essa molécula faz? Ela faz com que a gente melhore a nossa resposta às ações anti-inflamatórias do organismo. Então, exercício físico vai melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória e muscular, vai melhorar a sua resposta à saúde óssea, porque todas as vezes que você faz uma atividade de impacto, você tem uma resposta positiva em todo o seu esqueleto. Depois a gente fala sobre intensidade, volume a respeito desse exercício. Fazendo exercício físico de forma regular, você vai diminuir os seus riscos de doença crônica. Uma dica aqui prática e rápida, para que a gente não tenha altos picos de glicemia durante a noite, faça exercício físico às 5 da tarde, às 6 da tarde. Fazer uma caminhada nesse horário no finalzinho do dia faz com que você mantenha seus níveis de glicemia ao longo da noite, o que melhora para quem tem diabetes tipo 2. Então, ajudando aí, se você é um pré-diabético ou tem que tomar cuidado com o seu nível glicêmico, faça exercício físico no final do dia. Então, a gente tem respostas metabólicas importantes para controle e manutenção do seu peso. Lá atrás, eu trouxe um episódio aqui falando sobre a filosofia do corpo. E a minha convidada trouxe uma informação legal baseada sobre uma tese de mestrado a respeito da circunferência abdominal. E naquela ocasião a gente comentou que a medicina pede uma circunferência abdominal menor do que a maioria da população tem,
mas com um olhar de prevenção à doença coronariana. E naquela tese de mestrado, a discussão era sobre o corpo. Por que eu tenho que ter um corpo padrão? Mas eu vou te responder por quê. Não é em função da estética, é em função desse olhar a longo prazo a respeito da sua saúde. Ter uma gordura visceral faz com que o seu estado inflamatório aumente. E todo o metabolismo hormonal seja prejudicado. E não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Porque hoje você pode ter os seus exames muito bons, mas daqui a 5 anos, mantendo esse estado inflamatório, essa gordura aumentada, provocando problemas no seu metabolismo, o que ela pode te trazer? É esse o olhar, não é o olhar do agora, do imediatismo, mas é um olhar a longo prazo. Então, ter um peso adequado não é só uma questão de estética. Além disso, o exercício físico vai também atuar na redução da ansiedade, na redução da depressão e te trazer um humor mais positivo, um olhar mais otimista da vida. Melhora a sua autoestima e melhora ainda mais sua função cognitiva, porque a gente tem questões muito importantes relacionadas ao cérebro, que a gente vai discutir mais para frente quando a gente falar do cérebro e a menopausa. Mas nesse momento, o que eu quero que você pense, repense, planeje, avalie no seu dia a dia. Se você não sabia até aqui qual era a importância da prática de exercício físico, eu quero que você entenda que só fazendo 30 minutos de exercício 5 vezes por semana vai te trazer benefícios a longo prazo para a sua saúde. Liberando essas exercinas, que são moléculas que vão atuar em todo o seu sistema para melhorar o seu corpo e diminuir o seu risco cardiometabólico. Então, pensa nisso. Esteja comigo aqui no próximo episódio, porque a gente vai falar a respeito de qual modalidade, qual intensidade, qual frequência adequada para a gente cuidar melhor dessa fase que a gente está, que é a menopausa. Te espero no episódio 5. Então aproveita, se você ainda não se convenceu e não se inscreveu, esse é o momento de se inscrever no nosso canal. Então comenta o que você achou desse episódio. Tá fazendo ou não tá fazendo exercício? Entendeu qual é a importância dele para sua vida? Compartilha para aquela amiga que você convida para fazer exercício e não vai com você. E além disso, clica no sininho para receber todas as notificações para saber certinho aí quando que a gente lança um novo episódio. E aí todas os meus contatos para você mandar aquela perguntinha que tá na gaveta e você ainda não perguntou para ninguém. Quem sabe a gente responde por aqui. A gente se vê no próximo. Até mais.